estamos aqui todos juntos, então, próximos, inclusive, do Biagi, nesse momento. Eu vou começar perguntando aos dois, para a gente entender, para que vocês consigam explicar de forma didática para o nosso espectador, quais eram, de fato, os objetivos desses acordos, né? O que eles permitiam na prática para os associados, para a gente entender as fraudes na sua essência. Renan, faça as honras. Vamos lá. Pois não. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Washington. Boa noite, Raquel. O acordo de cooperação técnica, ele vem na figura do INSS com o objetivo de facilitar, né, de facilitar o acesso do segurado ao serviço, né? A gente sabe que com o INSS Digital começou lá idos de 2018, a gente tem uma mudança em relação à sistemática das agências. Então, a gente vê as pessoas tendo acesso a serviços de uma maneira remota, né, via aplicativo, não tem mais aquela situação de sempre ir à agência. Na verdade, a ida do segurado à agência virou exceção. E o acordo de cooperação técnica visa justamente trazer para as entidades esse intermediário entre INSS e segurado, para facilitar esse trânsito. Então, aquele segurado que precisa de uma representação, aquele segurado que às vezes não tem o maior conhecimento sobre o INSS, ele pode se utilizar desses acordos para poder facilitar o acesso ao serviço. Então, na ideia, é salutar, né? A própria OAB também tem esses acordos de cooperação técnica que facilita muito o trabalho do advogado representando o segurado. Porém, o que traz de benefício também traz um ônus muito grande para a instituição, que é acompanhar a fiscalização desse acordo, se ele está sendo seguido de forma correta. E esse é um ponto assim, chave em relação a essa questão. Esse acordo ele foi desvirtuado, né? Ele não foi fiscalizado pelo INSS, e aí essas entidades começaram a incluir descontos de maneira indevida, sem a expressa autorização do segurado, ocasionando tudo isso que a gente está vendo aí se desdobrar ao longo desses dias. Washington, você pode também trazer a sua análise, enfim, é claro que a gente está trazendo esse olhar um pouco mais ampliado para os dois, então fica à vontade também para trazer a sua visão a respeito dessas fraudes e sobre essa última medida que eu trouxe aqui no início, né, sobre, enfim, essa determinação do governo de suspensão desses acordos. Boa noite, Raquel. Boa noite, Renan. Boa noite, nossos telespectadores. Sempre um prazer enorme falar para o povo que é da minha terra, né? Hoje eu estou aqui, eu trabalho na Câmara dos Deputados, e estou aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, e acompanhei integralmente a audiência pública com o ministro Lupe, que teve aqui na Câmara prestando esclarecimento para os parlamentares, tá? E, então, dentro desse aspecto, o que era que eu queria chamar a atenção para vocês? Renan já falou muito bem sobre os acordos de cooperação técnica, né, que envolve esses acessos à distância. Mas, neste caso específico, nós estamos falando dos acordos com os sindicatos e as associações. Qual seria a tese, Raquel? O que é que deveria acontecer, caro telespectador? Você deveria ir ao sindicato, à associação, fazer sua filiação e, a partir daí, esse sindicato ou associação iniciaria a fazer os débitos junto ao teu contra-cheque do INSS. O sindicato ia mandar uma relação, como ele mandava, uma relação com o nome das pessoas e o valor que é para ser cobrado. Lembra, em tese, você teria se associado e teria dado ok. O que é que começou a acontecer? Começou a acontecer que os sindicatos enviavam esse material, enviavam essas listas sem que a pessoa tivesse qualquer conhecimento, sequer se aquela entidade existe. Então, aí é o grande ponto. E o ponto é assim, Renan tem um pouco menos tempo de praia, eu já estou com bem mais cabelo branco do que ele, né? Há 30 anos eu estou nessa história, e há 30 anos a gente escuta falar em fraudes. Sempre tem uma fraude ou outra, existe a fraudadora histórica, que é a Georgina de Freitas, lá do início da década de 90, que deu um rombo enorme no INSS. O que chama atenção nesse momento, e principalmente de 2022 para 2023, foi o crescimento estrondoso do valor e da quantidade dos débitos.
Só para a gente ter uma noção, gente, em 2022, nós tínhamos algo em torno de 700 milhões em débitos. Se eu juntasse o débito feito em cada um dos associados, dos aposentados, em cada um deles, somando tudo, dava 700 milhões. Em 2023, esse número saltou para 1 bilhão e 300 milhões. Em 2024, dobrou novamente, passou para 2 bilhões e 600. Segundo o ministro Lupe, que está até aparecendo aí na audiência, que eu estava hoje de manhã, hoje à tarde com ele, aqui na Câmara dos Deputados, ele trouxe um número de 6 milhões de débitos, ou seja, 6 milhões de pessoas têm esse valor debitado em suas contas. Muito bem, Washington. Eu quero perguntar também aos dois sobre essa medida do governo recentemente de ter, encerrado de forma completa, né, esse despacho, suspendendo esses acordos aí para o desconto de mensalidades de sindicatos e associações. Vocês enxergam essa medida do governo como uma tentativa, enfim, de realmente mostrar à população que está combatendo as fraudes, que está agindo? Isso pode acarretar prejuízos para, inclusive, os beneficiários de alguma maneira? Como é que vocês enxergaram essa suspensão? Bem, na minha ótica, o governo tenta estancar a sangria, né? É humanamente impossível, num prazo tão curto, fazer uma apuração minimamente detalhada, né? Como o Austin muito bem falou, é um número grande de segurados. Lembre-se sempre que o desconto é pequeno, é um desconto que muitas vezes, e aí é o cerne da questão, esse desconto muitas vezes é confundido com tarifa bancária. Então tem muito segurado hoje que sofre esse desconto achando que é tarifa bancária, né? Então é um número muito grande de segurados que estão sofrendo esse desconto. E aí o governo não teria como fazer essa apuração em tempo hábil, na minha opinião, de ver realmente quem são aquelas pessoas que autorizaram, quais são aquelas entidades que fizeram conforme estava previsto lá no acordo. Ele tentou estancar a sangria para respirar e buscar uma solução, né? Conforme a própria nota que o governo emitiu, ele cessou o desconto, vai devolver ao segurado aquela parcela que havia sido descontada no mês anterior e vai montar um grupo com a AGU para ter as medidas possíveis, né? Porque em um cenário normal, o segurado poderia solicitar o cancelamento via INSS e, o que eu acompanhei na época que era servidor, solicitar a devolução do valor direto na entidade. Mas o que é que a gente vai observar agora depois dessa investigação da Polícia Federal e da CGU? Muitas dessas entidades, elas vão solver aí, né? Alguns dos seus representantes, inclusive, estão aí sob investigação, muitas patrimônio, né? Investigação de patrimônio e tudo mais. Então a gente observa que essa opção do segurado ir até a entidade solicitar essa devolução, acredito que vai estar prejudicada. Então, na minha opinião, o fato do governo ter feito essa antecipação, evitado que o segurado tivesse que tomar essa iniciativa, tem por objetivo primordial estancar a sangria, né? O Washington está aí em cima da notícia, né? Já acompanhando em primeira mão, pode nos dizer um pouco mais. Sim, Washington, por favor. Vou lá. Em primeiro lugar, né, e aí deixar bem claro a todos e todas que estão nos assistindo, saiu aí na mídia que a partir do final de maio o governo pagaria os atrasados, pagaria todos os descontos. Gente, não é isso. Na verdade, ele vai pagar, como disse muito bem o Renan, somente o que foi debitado no mês passado, em abril. Então, o débito que foi feito em abril volta para você agora. Aí tudo bem, nós estamos vendo que o governo está tentando estancar a sangria, o Renan está certíssimo nesse ponto, mas eu não acredito muito nessa história, Renan, não acredito muito nessa história, Raquel, porque, veja, em primeiro lugar, nós estamos falando de 6 bilhões e 300 milhões de reais. 6 bi e 300. É muito dinheiro. De onde é que vai sair esse dinheiro para pagar as pessoas? De onde o INSS vai tirar dinheiro para isso? Nós vimos essa semana a ministra Simone Tebet, do Planejamento, dizendo que a partir agora de maio haverá um contingenciamento mais rígido das contas para que se possa cumprir o arcabouço fiscal. Então a primeira pergunta é:
De onde vai vir o dinheiro para pagar isso? Segunda pergunta. Como que vai ser esse operacional? Eu estou falando de 6 milhões de pessoas. São 6 milhões de pessoas que eu vou ter que, o INSS, vai ter que perguntar a essa pessoa se aquele débito é válido ou não. Se ela disser que não é válido, ele vai ter que ir à entidade, dando ampla defesa e contraditório, conforme a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, para que o sindicato, a associação, se defenda e apresente as suas posições. Gente, 6 milhões de pessoas. Olha o tanto que isso vai demorar. E ainda tem mais um aspecto, Raquel, que diz respeito ao seguinte: nós estamos, como nunca se viu, nós estamos com a fila que ultrapassou 2 milhões de pessoas esperando para serem atendidas no INSS. Mas a culpa é do Renan, que saiu do INSS, aí ficou tudo atrasado, né, Renan? Mas assim, 2 milhões de pessoas estão na fila. Onde é que eu vou colocar esses 6 milhões? De duas, uma. Ou o cobertor é curto. Se cobrir a cabeça, descobre os pés. Então, o que é que acontece? Se eu tiver que tirar pessoas, servidores, que estão hoje cuidando dessa fila gigantesca de 2 milhões de pedidos represados, para cuidar desses 6 milhões de débitos, essa fila vai estourar, gente. Ou ainda, se eu pegar esses 6 milhões e colocar na fila dos 2 milhões, gente, quando é que você vai receber isso? Então, o que eu sugiro, e desculpa, Raquel, me alonguei um pouco aqui na resposta, mas o que eu sugiro a todos vocês é: acesse o seu contra-cheque, pegue o contra-cheque, veja se tem algum débito errado, algum débito indevido. Aí você vai pegando os contra-cheques anteriores, até chegar no primeiro mês de débito, que pode ser há 3 meses, pode ser há 2 anos, pode ser há 5 anos, ou mais. Tá? Você pega tudo isso e leva para um advogado ou advogada de sua confiança para que ele tome as medidas possíveis. Porque esperar pela área administrativa, neste caso, eu acho que não vale a pena.